Fala, rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando sobre Machado de Assis. Estou lendo, por sinal, Dom Casmurro, Machado de Assis e a Persona. A gente precisa falar do quão bom Machado de Assis é em criar personagens. O quão bom Machado de Assis era, no caso, né? Pra te envolver, criar uma persona, toda uma narrativa para te fazer envolvido em suas histórias. Meu nome é Gustavo, ok? Gustavo Intelectual, seja muito bem-vindo. Canal focado em te deixar cada vez mais inteligente, cada vez mais culto, cada vez mais tradicional. E hoje a gente vai estar falando um pouco de Machado de Assis. Mas se você tem interesse em outros assuntos como filosofia, como política, geopolítica, só abrir a aba playlists do canal que você vai gostar, fechou? Vamos lá, cara. Se inscreve no canal em busca de 200 inscritos nesse canal. Então, quase em 200 inscritos. Grava esse vídeo com 130 inscritos. E vamos lá. Cara, eu tô lendo aqui Dom Casmurro, que é uma história muito completa, né? Não terminei ainda, né? Quase chegando na metade. Mas pelo pouco que eu vi, já li, eu consegui interpretar muita coisa, compreender muita coisa. E eu já li o outro livro de Machado de Assis, que eu já trouxe pra vocês aqui, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse eu li completo, muito bom, perfeito. Então já não é a primeira vez que eu leio Machado de Assis, ok? Tenho uma certa familiarização com o autor e eu venho me aprofundando muito nas obras dele, ok? Nesta obra em específico, né, vou trazer a análise do livro, e quando eu trazer a análise do livro vai ser só mais focado nele, tá? Aqui a gente tá só comentando para chegar no ponto onde eu quero chegar. Na análise do livro tem a Capitu, né, que é a vizinha do Betinho, que é o personagem principal, né, Betinho ou Dom Casmurro, chame como você quiser, porque na história ele se retrata por ele mesmo por vários homens. Eu vou chamar por Betinho porque é mais fácil. Ele se apaixona, né, pela Capitu desde criança, mais ou menos ali, adolescente para criança, mais ou menos. E nesse período, há uma criação de uma persona muito grande, né, cara? Antes da gente continuar, você precisa entender o que é persona. Se você caiu de paraquedas ou não tem uma vida intelectual tão ativa, persona é o quê? Persona é quando você idealiza um ser, alguma pessoa, para ser mais do que ela é com base nas suas próprias expectativas. Ou seja, você pode estar me assistindo agora e está criando uma persona sobre a minha pessoa. Não há nenhum problema disso acontecer, mas isso distorce a realidade, ok? Você pode estar me idealizando como um sujeito que, por exemplo, apenas ler livros, sendo que não, o Gustavo, ele faz outras coisas além disso. E aí quando eu posto algo que não tem nada a ver com isso, quebra a sua persona. É exatamente isso que é persona, ok? Bom, e não só nesse livro que isso acontece, né? Que Betinho cria uma certa narrativa e que ele passa... Tem capítulos no livro muito interessantes. Há capítulos que ele escreve assim 4, 5 linhas descrevendo a aparência física da mulher. Isso é assim absurdo. Num sentido profundo é absurdo porque, ok, vamos analisar no mundo contemporâneo hoje. Meu filho, aonde que um sujeito ia escrever cerca de 6 linhas, 5 linhas sobre uma moça sem se aderir a ela a verbos subjetivos? Me explica isso. Não tem como. Então assim, quando o Machado de Assis escreve desta forma, ele consegue te envolver numa persona absurda, tá? Migrando de livro, falando agora sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro também muito forte, porque é um livro onde o protagonista, né, Brás Cubas, como diz o próprio o título do livro, ele, se não me falha a memória, eu trouxe pra vocês a análise, né? O Brás Cubas, ele também tem várias paixões durante a vida dele, mas completamente rasas, fracas, puramente sentimentalistas. Ele tratando os escravos dele da época, vale lembrar que o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas ele foi escrito antes da escravidão brasileira acabar, acabou em 1988, se não me falha a memória, o livro foi lançado 7 anos antes da escravidão acabar, então tava ali se encaminhando para o fim da escravidão, mas ainda havia sujeitos com escravos, então para o contexto histórico do livro, faz sentido ele ter escravos na época, ok? Bom, prosseguindo, falando sobre persona, e é o que a gente tá aqui para falar, né? Machado de Assis é um completo absurdo, era um completo absurdo quando se tratava de persona, tá? Eu acho isso incrível porque não é qualquer sujeito, escritor, pessoa, não é qualquer um que tem a habilidade de escrever, ok? Escrever e te conseguir envolver na escrita do sujeito, criando uma persona, um personagem do zero, que ele idealize outro personagem criado por si próprio. Então, enfim, o Machado de Assis, ele tinha esse poder, né, esse dom, muitos chamavam de dom, né,
E, claro, só contemplar, porque o sujeito completamente brasileiro, né? A gente tem que se orgulhar desse sujeito, porque estes livros, né? Dom Casmurro, tá aqui nas minhas mãos, Memórias Próximas de Brás Cubas, que não está nas minhas mãos, mas te recomendo assistir a análise que eu fiz. Eu fiz uma análise do livro falando, né? Bate-papo, como eu faço com vocês sempre. Eu fiz uma análise mais descritiva com as minhas anotações. Tudo na aba playlists do canal, análise de livros tá lá, você vai achar, ok? Então, assim, é só contemplar. Esses livros no Brasil, eles são totalmente desvalorizados. A literatura brasileira, posso preparar um material para vocês a respeito, mas a literatura brasileira, ela é defasada no Brasil. Não a literatura em si, mas a forma como ela é passada. Você fala Machado de Assis no Brasil, um sujeito novo, de seus 18, 19 anos, ele caga pra isso. E ok, decisão individual do sujeito, se ele quer ser raso, que seja raso. Mas é absurdo pensar que esse sujeito brasileiro não é respeitado no próprio Brasil. Claro, ele é respeitado muito por intelectuais e tal, e etc. Mas eu falo sujeitos do seu dia a dia. Não precisa ser intelectual para respeitar um cara como o Machado de Assis, ok? Pergunte para qualquer senhora hoje em dia, para fazer a comparação, se ela respeita o dono do SBT, que faleceu, deixa eu ver se eu me lembro a memória, Silvio Santos, lembrei. Pergunte para uma senhora qualquer se ela respeita o Silvio Santos ou o Machado de Assis. Há sujeitos que nem sabem quem é Machado de Assis, só pelo meme, ok? As pessoas no cultural respeitam muito mais o Silvio Santos, não querendo desmerecer tudo que ele fez, porque, pô, ele fundou o SBT, hã? Mas assim, acho que você consegue compreender a profundidade disso, ok? A falta de literatura. E esses livros, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e outros, né? Eu cito os que eu já li para ficar mais profundo o vídeo com vocês, mas pretendo aprofundar bem mais esse conteúdo, porque eu gostei muito do Machado de Assis. Esses sujeitos, eles são literaturas obrigatórias para fora do Brasil. Em universidades absurdas. Esses livros, eles são leitura obrigatória. Enquanto os sujeitos aqui no Brasil estão lendo Mônica na escola como forma obrigatória, por que não botar esses sujeitos para ler livros densos como este aqui? Tem sujeitos, só para como demanda, falando sobre persona ainda, como é que você vai se envolver numa história e entender exatamente o que Machado de Assis quis dizer com persona, com toda a criação de um personagem, no contexto desse livro, com a criação da Capitu mentalmente da sua cabeça, sendo que ele nem compreende o português clássico. Este livro, ele é o português clássico puro, ok? Português clássico puro. É o português clássico que você lê e fala, não compreendi, é português mesmo? Então você consegue ver que sujeitos mais antigos que eram para compreender esse tipo de linguagem não compreendem, mostrando só a defasagem do Brasil. Mas, para finalizar o vídeo bem, como recomendação, eu falo para vocês lerem Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Machado de Assis é um livro maravilhoso. Eu tô terminando Dom Casmurro ainda, nem para dizer que eu tô terminando, tá chegando na metade agora. Mas leiam também, porque até o momento eu tô gostando demais. Eu não acho que vai acontecer algo terrível para me desgostar, ok? Então é isso. Obrigado, tamo junto, espero que vocês gostarem desse vídeo. Valeu e fui!